Boa noite! Vamos falar hoje sobre como ter uma vida com facilidade em todas as áreas, porque tá tudo relacionado, né? Então, o que eu vou falar aqui serve para quem quer ter mais fluidez na vida afetiva, serve para quem quer ter mais prosperidade financeira, serve para quem quer ter uma saúde melhor. Então, quem estiver aqui, já encaminha essa live para uma amiga, né? Então, vamos lá, gente, falar hoje sobre vida com facilidade, como viver com facilidade. É uma live que eu indiquei aqui para mulheres, porque o meu público sempre é feminino, mas por acaso, se tiver aqui algum homem junto nessa live assistindo esse conteúdo vai servir para você também, tá? Só que você sempre adapta aí pro que a gente estiver falando, quando eu estiver falando das questões femininas e tudo, você adapta para sua realidade. Primeiro eu quero dizer o quê, gente? Quando eu falo de ter uma vida com fluidez e facilidade, é óbvio que eu não tô falando de uma vida que não vai ter desafios, né? Porque a gente tá aqui pra ter desafio, a gente tá aqui pra aprender, pra evoluir. Então sempre vai ter alguma coisa que desafia a gente a ir além, a dar um passo a mais. Sempre vai ter alguma coisa que vai pegar na nossa zona de conforto, sempre vai ter alguma coisa que vai tocar ali as nossas feridas, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente deixa de acreditar. Sempre vai ter algo que vai tirar a gente da zona de conforto. Então é importante a gente entender isso. Boa noite, Aleida, bem-vinda! Que para ter uma vida com facilidade, que eu tenho relacionamentos fluidos, que eu tenho dinheiro, prosperidade, abundância, tudo isso, não é que eu não vou ter desafio nenhum. Vou ter, mas eu vou conseguir fluir por tudo isso de maneira leve. É isso que é a facilidade, tá? Então isso tem que estar muito claro aqui pra gente entender que tendo isso claro, deixa eu tirar o som agora, né? Porque agora eu começo a falar, vai ficar briga aqui, a minha voz, eu querendo falar mais alto que a música. Pronto. Tendo isso claro, a gente sabe que é possível ter uma vida fluida, que mesmo com desafios, as coisas fluem. Eu não fico me esforçando demais. Conta aqui pra mim se hoje vocês sentem que precisam fazer muito esforço para as coisas darem certo. Às vezes não é na vida inteira, às vezes é assim, ó. Eu, por exemplo, antigamente, eu dava certo no trabalho, eu tinha saúde boa, tudo que eu planejava dava certo, mas a área afetiva, parecia que eu tinha que fazer um esforço tremendo para aquilo funcionar. Era assim, cansativo, era sempre correr atrás do rabo. Isso não é a facilidade que eu digo. A facilidade você vai ter dificuldade, você vai ter conflitos no seu relacionamento, mas aquilo flui sempre para uma prosperidade. Então a prosperidade e essa fluidez que eu tô falando, elas caminham juntas, tá? Se vocês estiverem acompanhando meu raciocínio, dá coraçãozinho aqui, ó, e já envia essa live aqui para aquela amiga especial que fala que a vida é sempre difícil. Envia para ela aqui. Ah, a vida é difícil. Gente, essa é uma das piores frases que a gente pode falar, tá? Essa é uma das piores frases que a gente pode falar. Ai, não, porque é difícil, porque pra mim tudo é difícil, porque pra mim não funciona. Você tem uma amiga assim? Me conta. E se tiver, já envia isso aqui pra ela, pra ajudar ela a enxergar o além. Porque quando a gente tem essa postura, a gente cria uma egrégora negativa em volta da gente. A gente cria uma egrégora em que nada flui de fato, porque o meu ponto de vista, ele cria a realidade que eu vivo, né? O meu ponto de vista, ele molda as coisas ao meu entorno. Então, se eu tô aqui na vida já nessa postura de que isso é difícil, isso pra mim é complicado, tudo vai se tornar complicado mesmo. E a gente não quer coisas complicadas, a gente quer coisas que fluam. Seja um relacionamento amoroso, e aí a gente vai falar hoje sobre isso, tá? Seja um relacionamento amoroso, seja dinheiro, prosperidade, abundância, a gente quer que as coisas tenham fluidez, de um jeito ou de outro, né? Então, a gente vai bater um papo aqui para que vocês possam começar a semana já tendo uma nova visão sobre a vida e sobre como fazer as coisas fluírem para você, tá? Não vai ser uma live muito longa, eu tô aqui dando uma enroladinha, ó, mas agora já dá pra gente começar a entrar aqui com mais conteúdo mesmo. Cocriação, Aleida. Você perguntou se é sobre cocriação, é isso? Esse assunto, ele também tem a ver com cocriação, tá? O meu foco não é falar de cocriação, é de você ter uma vida leve como um todo, no seu dia a dia, com o que você já tem, né? Mas é óbvio que tá tudo relacionado, porque se eu tenho essa leveza, hoje eu consigo cocriar as coisas com mais facilidade. Então tá tudo relacionado. Se eu tenho essa postura de facilidade, que eu vou falar aqui pra vocês hoje, eu consigo cocriar com facilidade a vida que eu quero. O que eu acho? Tá, a cocriação, ela existe, né? Por quê? A gente tem a participação em tudo que a gente quer. Se eu acredito, se eu tenho fé, se eu tenho a ação para que aquilo aconteça, aquilo acontece. Agora, a cocriação no sentido mágico da coisa, e que é o problema que as pessoas muitas vezes se enganam,
e elas querem usar essa cocriação, a lei da atração, com aquela coisa de, vou imaginar, vou pensar nisso toda noite, isso vai acontecer. Nesse aspecto, não existe, tá? Nesse aspecto, infantiliza a gente e mantém a gente em um lugar de não conseguir o que a gente quer. De sempre, é aquela ilusão da mágica, sabe? Aquela ilusão de que é uma coisa, uma ilusão infantil, né? De um aspecto não amadurecido da nossa psique. Acreditar que as coisas vão acontecer só por eu desejar. Essa cocriação não existe, mas a cocriação em que eu imagino aquilo acontecendo, em que eu tenho fé sobre aquilo e que eu tenho a ação para que aquilo aconteça, com certeza. Então, para a cocriação existir, tem que ter também uma ação, que é uma cocriação, né? Uma cocriação. Eu cocrio com o universo, significa que eu crio. Além de imaginar, eu tenho que ter uma atitude também. É até o que... teve um... Eu tenho um livrinho que ele tem alguns pensamentos do Osho, taoístas, crísticos também, é uma mistura assim. E ele tem uma passagem, um conto, eu já até postei ele aqui, que fala sobre amar o seu camelo. Que ele fala o quê? Que quando eu peço algo para Deus, Deus vai realizar aquilo. Só que ele realiza aquilo através das minhas mãos, porque ele não tem outras mãos no mundo hoje senão as minhas. Quer dizer, tem de outras pessoas que também vão auxiliar nessa cocriação toda, mas é através de mim. Então não adianta eu só ficar pedindo algo para Deus, eu ficar mentalizando aquilo, se eu não me colocar à disposição e a serviço para que o meu corpo, para que a minha vida, para que as minhas atitudes criem aquilo. Porque Deus não tem outras mãos, não tem outro corpo, não tem outro rosto, não tem outro cérebro para atuar senão o meu, né? Na minha vida. Quando falo de outras pessoas, se refere a outras pessoas, mas na minha vida é através de mim. Então, nesse sentido, a cocriação existe sim e é poderosíssimo, tá? Mas vamos voltar aqui pro tema então, da questão da facilidade. Isso tem a ver com a cocriação, por isso que eu me permiti ir um pouquinho além nessa sua pergunta, porque tem sim a ver. Mas em que aspecto? Para eu poder cocriar algo, para eu poder criar a vida que eu quero, eu preciso estar com uma vibração compatível, né? É a questão de uma frequência vibratória, com uma frequência de rádio. E se eu tô ali só reclamando, amaldiçoando a minha vida, falando que tudo é difícil, que pra mim não funciona, eu estou cocriando isso. Eu estou jogando pro universo mais disso, que não funciona, que eu não sou próspera, que não vai dar certo, entende? Então eu preciso criar uma egrégora certa para que as coisas possam fluir. E a gratidão é excelente para isso, tá? A gratidão é excelente para me auxiliar. Mas tem uma outra chave aqui, e que é esse ponto que eu quero falar para vocês, que é crucial para que eu possa estar nessa vibração certa de que tudo flua com facilidade para mim. De que meio que o universo conspire a meu favor e que tudo trabalhe para que eu alcance o que eu quero. Um relacionamento que ele flua melhor, para que o dinheiro venha com abundância para minha vida, para que eu tenha saúde, para que eu possa mesmo ter essa questão de, puxa, eu vou pensar em algo e aquele algo se manifestar para mim, né? Hoje é engraçado até que isso acontece comigo com muita facilidade. Eu penso em algo e aquilo aparece, aquilo se cocria. Porque eu tô há um tempo já nesse desenvolvimento pessoal e tudo. Mas é claro que isso são para coisas que eu tenho menos resistência, né? Questões em que eu tenho mais resistência ou que eu tenho ainda alguma crença limitante ou que ainda acho que eu não mereço aquilo, ainda é um pouquinho mais difícil. Mas eu percebo na prática, na minha vida hoje, o quanto essa facilidade, e isso que eu vou explicar aqui para vocês, funciona, tá? E tá tão relacionado à cocriação que você estava perguntando, Aleida. Vocês estão acompanhando? Se vocês estiverem acompanhando o que eu tô falando aqui, porque eu começo aqui, eu entro meio que num flow, né? Eu sempre peço para Deus me guiar, para Ele falar através de mim, e quando eu entro numa live, numa aula, eu entro num flow e vou falando, e eu preciso, como eu não vejo o rostinho de vocês aqui, eu preciso que vocês me sinalizem. Então, dá curtir aí, comenta, que aí eu sei que vocês estão me acompanhando sempre, tá? Tá tendo comentários aqui. Boa noite para quem foi entrando depois. E aí, deixa eu lembrar vocês de um detalhe, tá? Amanhã eu inicio a terceira turma do Desafio Ilumine, que é um desafio para te conectar, mulher, com a sua feminilidade, para que você tenha uma vida muito mais suculenta,
né? Para que você tenha magnetismo para atrair relacionamentos, para que você melhore o seu relacionamento, para que você tenha mais prosperidade e abundância, se sinta mais presente, mais calma, mais fluida, né? As participantes das outras turmas me relataram até que teve uma que relatou que chegou a curar a ansiedade só de participar do desafio. Outra que salvou o casamento, outra encheu a agenda de clientes. Então, assim, participem, a gente começa amanhã a segunda turma, e isso tem tudo a ver com o tema de hoje, tá? Porque para que você consiga co-criar na sua vida, você tem que estar conectada com a sua feminilidade, e para que você tenha facilidade, você tem que estar conectada com a sua feminilidade, tá? E aí eu vou explicar o porquê. Quando eu quero uma vida sem dificuldade, eu tenho que aprender. Boa noite, Gabi, bem-vinda, amor. Olha, estava falando agora do desafio, a Gabi foi uma participante da última turma e a Gabi teve experiências bem legais, viu? Ela relatou coisas bem legais ali pra Mari. Saudades, Gabi! Eu fico com saudades das participantes ativas das turmas, viu? Quando vai mudando o ciclo assim. Bom te ver por aqui, seja bem-vinda. Então, assim, quando eu quero uma vida com facilidade, para que as coisas fluam para mim em todos os aspectos, para que eu tenha uma fluidez na parte afetiva, para que eu tenha uma fluidez no meu dinheiro, para que eu tenha tudo fluindo bem e que eu não precise ficar ali me matando para que as coisas aconteçam, que eu não precise ficar ali, nossa, botando esforço demais, eu preciso sim fazer a minha parte, né? Então, ter uma ação, e é por isso até a lei daqui tem a ver com o que você me perguntou da cocriação, tem a ver, porque eu preciso imaginar aquilo e colocar a minha ação para que aquilo aconteça, criando uma egrégora de gratidão, agradecendo pelo que eu já tenho e pelo que eu ainda vou ter, acreditando que eu já tenho. Então isso é importante. A Gabi falando aqui é fantástico. A Gabi falando que é fantástico o desafio. Obrigada, Gabi. Então eu preciso ter essa gratidão para criar esse campo. Só que aí tem um aspecto importante, gente, que é um dos maiores sabotadores da vida fácil. Lembrando, gente, eu vou falar de novo, porque é um aspecto importante, tá? Quando eu falo de facilidade, não significa que você não vai ter desafios na sua vida, mas significa que você não vai ficar impondo resistência. E quando você não impõe resistência, as coisas fluem melhor. E às vezes não é pelo caminho que você imaginou que seria, mas é melhor. Entende? Como é que eu faço para chegar nisso tudo? Alguém chuta? A Gabi talvez já saiba, porque a Gabi me ouviu no Desafio Ilumine, trabalhou bastante a feminilidade dela, talvez ela tenha a resposta aí. Como é que vocês acham? Qual que é aí esse temperinho principal para que eu consiga ter essa facilidade e as coisas fluírem na minha vida muitas vezes melhor do que eu imaginava e ser aí presenteada e perceber milagres acontecerem o tempo todo? Alguém se arrisca? Pode chutar, viu, gente? Que não tem erro, não. Se falar o que não é, não tem problema. Não tem nada de errado aqui. Tá todo mundo aqui aprendendo, né? Isso de facilidade, eu vou esperar vocês responderem aqui, e aí eu falo, tá? Mas isso de facilidade, a gente ter essa facilidade, é importantíssimo, né? Porque isso faz mesmo com que as coisas nos surpreendam. E um exemplo, eu vou dar um exemplo disso aqui pra vocês entenderem. Pra quem não me acompanha muito aqui no Instagram, ou enfim, eu postei até, eu tô fazendo uma pós-graduação em neuropsicanálise, né? E e quando eu resolvi estudar a psicanálise, isso já faz uns bons meses atrás, eu tinha um local em específico, que era onde eu estava fazendo uma mentoria de expansão da consciência, e que eu gostava bastante do que eles estavam passando lá, e eles abriram a turma para psicanálise, e eu falei, não, eu também eu quero fazer essa pós-graduação, esse curso de psicanálise. Só que aí, quando chegou o prazo e que eu me programei para começar, né, porque eu queria cumprir outras coisas antes, para fazer tudo certinho, e iniciar até por conta da questão financeira. Quando eu fui começar, eu cheguei pronto para me inscrever já, com cartão para pagar, com tudo certinho ali. E aí, eu tava louca para começar com eles, porque eu gostava demais, assim. Então eu tava empolgadíssima. E aí tinha mudado algumas questões. E aí a pessoa atendeu e falou assim, olha, infelizmente não pode ser dessa forma mais e tal. Eu falei, poxa, mas eu tava pronta para que fosse dessa forma e tal. E aí eu quis ficar emborradinha, sabe, na hora. Não com a mulher, mas comigo mesma. Eu quis ficar, poxa. Mas aí eu lembrei disso que eu vou falar pra vocês. E aí eu falei assim, quer saber? Então assim, não era pra ser. Deus tá me guiando porque vai ter algo melhor. E aí logo em seguida apareceram N outras oportunidades sem que eu precisasse me esforçar.
e apareceu essa oportunidade assim na minha cara dessa pós em neuropsicanálise. E aí foi muito fantástico, porque eu uni duas competências que eu amo, que é a neurociência, né, e a psicanálise. Então, para mim, neuropsicanálise é muito melhor do que psicanálise. Me deu, assim, aquela paixão em fazer. Porque eu uni o entendimento dos neurônios, o entendimento da cognição, o entendimento de toda a questão aí do corpo e de como isso influi nas emoções, o nosso sistema nervoso, quanto isso influi, né? Uma das questões que a gente mais tem hoje em dia é a ansiedade. Então, quanto tudo isso influi. Ou seja, para mim, isso integrou de uma competência tão grande que, para mim, foi perfeito. Só que se eu tivesse lá insistido, batido o pé, ficado emburrada, querido fazer aquele lá dar certo a todo custo, eu não tava nessa oportunidade agora, que para mim é muito melhor. E eu tô muito mais grata por estar nessa pós que eu tô fazendo agora. Então, percebam, eu dei um monte de dica. Ninguém vai arriscar? O que é essa pimentinha aí para que as coisas fluam para você e você tenha prosperidade nos relacionamentos, prosperidade no trabalho? Ninguém vai arriscar. Vocês estão com medo de errar, né? Acabei de contar essa história toda aqui para vocês pegarem no pulo do gato o que eu tô falando. Não vou chutar? E ó, lembrando, hein? Encaminha essa live para aquela sua amiga que tá sempre falando que a vida é difícil. Ela precisa ver isso aqui, tá? Porque quanto mais a gente fala que algo é difícil, mais se torna difícil. Hoje, encerrando essa live, se vocês só com essa partezinha aqui lembrarem amanhã, eu já tô feliz. Bom, eu vou falar aqui, né? Porque vocês estão caladinhos aí, não querem chutar, mas vocês estão conseguindo acompanhar meu raciocínio? Se estiverem acompanhando, dá coraçãozinho, tá? Pra eu saber que vocês estão acompanhando o que eu tô falando aqui. Porque, ó, a live começou faz aqui 20 minutos e a gente já falou de tanta coisa que às vezes eu me empolgo. A Leida tem a ver, também é uma questão de ter o pensamento positivo, sim, você não tá errada. Mas esse aspecto que eu tô falando aqui é uma outra viradinha de chave. E no Desafio Lumine, que a gente vai começar a turma amanhã, a gente trabalha muito isso e eu falo muito sobre isso lá. A Gabi que participou tá aqui pra não me deixar mentir. Vou falar, tá. É abrir mão do controle, gente. Abrir mão do controle. É abrir mão do controle para que as coisas fluam. Porque se eu fico tentando controlar do princípio ao fim, as coisas não vão dar certo. Ou até dão. Só que poderia ser 1000 vezes melhor, 1000 vezes mais fácil, mais fluido, se eu não estivesse tentando controlar. E uma das coisas que as mulheres mais pecam... Eu sou especialista em relacionamento, né? Então eu tenho minhas mentorias que eu já auxiliei milhares de mulheres, aí dezenas, milhares fui longe. Já auxiliei milhares de mulheres ao todo, mas na mentoria ainda não. Já auxiliei dezenas de mulheres a terem uma vida afetiva melhor, com um relacionamento próspero, mulheres que nunca tinham conseguido namorar, mulheres que estavam com o casamento todo lascado, e tem depoimento delas aí no meu Instagram pra vocês verem que eu não tô mentindo. Sabe qual é uma das piores, um dos erros principais que elas chegam cometendo e que eu cometia também? Tentar controlar o relacionamento. E quando eu falo tentar controlar, não é um sentido, isso serve pra tudo na vida, tá? Pra qualquer área da sua vida. Não é no sentido de que eu tô ligando o tempo inteiro, que eu tô monitorando a pessoa, que eu tô seguindo. Não, é no sentido de que todas as ações que eu faço são ações para obter um resultado em específico. Então, eu fico tentando controlar a relação de todas as maneiras que eu puder. Então, eu envio mensagem em um horário que eu acho que ele vai responder, que ele vai estar online. Então, eu faço um convite sabendo que naquele dia ele vai estar disponível. Então, eu faço aquilo, eu estou sempre planejando e co-criando. Me fugiu a palavra, não é co-criando, querendo fazer tudo nos mínimos detalhes, sabe? Me fugiu a palavra. Mas eu tô sempre ali, que nem uma louca, querendo impedir que tenha erros, querendo trazer todas as possibilidades para dar certo, querendo tampar todos os buraquinhos que possam fazer aquilo dar errado. Tudo isso é neurose. É porque eu sou neurótica naquela área, né? É porque naquela área eu tenho tantas questões que eu não consigo deixar fluir. Que eu tô sempre achando que eu tô correndo um risco, que eu tô sempre achando que não vai dar certo, porque eu tenho experiências negativas, porque eu trago ali neuroses mesmo de infância, de dificuldades que eu tive, de coisas que não fluíram. E aí eu fico ali
achando que eu tenho que estar hipervigilante e controlando para que tudo dê certo sempre. Quem aí se identifica? Se você se identifica com isso, se você sente que você é ou já foi assim em alguma área da sua vida, conta aqui pra mim. Eu já fui. Eu era assim nos relacionamentos. Não tenho o menor problema de falar. Eu era desse tipo assim. Era aquela coisa louca. Eu queria o tempo inteiro planejar. E aí quando eu escrevi uma mensagem, por exemplo, eu escrevia a mensagem, aí eu lia e relia, e lia e relia e ficava imaginando o que ele poderia achar com aquela frase. Então eu ia e reescrevia de novo, não sei o que, não sei o que lá, tudo tentando evitar ao máximo o erro. É uma coisa de querer planejar tudo para que tudo saia nos conformes, e aí você fica obsessiva por aquele resultado, porque você está obsessiva já naquele resultado, e aquilo não flui. Isso serve para qualquer área, né? Outro exemplo aqui, falei de exemplo de relacionamento. Vamos falar de dinheiro. A Leida, já fui em relacionamento. Relacionamento é uma área que é muito comum a gente ser assim, tá? E a gente impede que flua. Área de dinheiro, vamos dar um exemplo? Eu tenho uma conta lá que eu preciso pagar que vence amanhã e que eu vou pagar, que é um boleto de R$ 1.000, por exemplo, tá? E aí esse boleto de R$ 1.000, eu fico neurótica já doida, surtando, pensando, meu Deus, que vai vencer o boleto de R$ 1.000, que eu não tenho de onde tirar esses R$ 1.000, que não sei o quê. Aí eu começo, não, porque tem que fazer assim, porque eu vou fazer tal coisa, desse jeito eu vou tirar o boleto. E fico ali perdendo meu sono pensando nisso. Só que se eu simplesmente soltasse e falasse, Deus, tá nas suas mãos, eu abro mão do controle, aquele dinheiro poderia vir para mim de uma outra maneira. Alguém poderia me emprestar, alguém poderia me dar o dinheiro, poderia aparecer um cliente de um bico que eu faço, poderia achar o dinheiro na rua. Só que essas outras possibilidades todas eu não tô vendo, porque eu tô aqui, ó, olhando para aquilo que tá no meu controle, que eu quero controlar, que vai ser assim, assim, assado. E aí eu impeço que as coisas fluam. Então, para eu ter facilidade, eu tenho que abrir mão do controle. Eu tenho que parar de querer controlar tudo na minha vida o tempo inteiro. E eu consigo isso quando eu estou muito conectada comigo. Eu consigo isso quando eu estou muito presente comigo. Quando eu estou muito conectada com o meu sentir, com a minha intuição, com Deus, com a minha espiritualidade. Aí eu consigo simplesmente relaxar e permitir que as coisas fluam e saber que se não for exatamente como eu gostaria, vai ser melhor do que eu imaginava. Entende? Mas para tudo isso, eu preciso estar trabalhada na minha feminilidade, conectada comigo, e permitir receber a ajuda do outro, né? Porque quando a gente tá mais masculina, quando a gente tá desconectada, a gente tá muito no mental mesmo. A gente tá muito em querer fazer dar certo do meu jeito, em querer controlar, naquela insegurança de vai assim, vai ter que ser do meu jeito, vou fazer por aqui, não sei o quê. E se aí alguém te oferece ajuda, você não aceita ajuda. E se alguém quer te presentear, você não aceita presente. E chega num período da sua vida de tanto você não aceitar essa ajuda, de você não estar receptiva para tudo isso, que as oportunidades boas param de surgir. E aí você começa a falar, porque pra mim isso não dá certo, porque pra mim isso não vai, porque não sei o que lá. E vai reclamando, isso vai fortalecendo essa vibração. Então você precisa fazer um caminho de volta para si mesma e se reconectar com a sua feminilidade para você conseguir abrir mão do controle, para você entrar no fluxo da fluidez, para você estar receptiva. E você estando receptiva, você começa a receber presentes. A Gabi tá aqui ainda? Gabi, acho que tá, né? Gabi, foi você? Agora não vou lembrar se foi, não tenho certeza se foi você. Que, se não foi, pode falar aqui, tá? Mas talvez você tenha visto. Que falou, acho que, não sei se foi no grupo ou se foi pra Mari. Não foi no grupo porque eu li a mensagem. Que falou que ganhou um presente de alguém do trabalho, o ingresso de alguma questão. Tá aqui, né, Gabi? Foi você que ganhou? Que entrou no desafio e aí, enfim, você trabalhando essa feminilidade, não sei o quê. Você chegou até a ganhar um presente que você não esperava? Porque quando a gente começa a se conectar... Foi você, né? Eu lembrava. Olha aí, a empolgação. Ganhei, eu fui. Porque a gente abre esse receber. E quando a gente abre esse receber, as coisas... Ganhou vários. Uau! Gente, isso foi um raio. Vocês viram o que deu ali? Caramba! Que delícia! Ganhou! Eu fiquei distraída aqui porque eu vi ali fazendo parecia um raio.
Mas enfim, foi o universo falando, é isso aí. Comemorando, fazendo fogos pra gente. Então é isso, quando a gente trabalha a feminilidade, a gente abre o receber e a vida começa a ser fluida. E a gente começa a ter essa facilidade. Porque a gente abre mão do controle e porque a gente para de criar resistência. A gente simplesmente abre o nosso receber. A gente se coloca em uma posição de vulnerabilidade, né? Porque ninguém ajuda mulheres que não precisam de ajuda. Ninguém protege mulheres que não precisam de proteção. Ninguém dá presente para mulheres que não aceitam ganhar nada. Entende? Então, assim, a gente tem que conectar com a feminilidade, a gente tem que estar conectada com a gente mesmo e a gente tem que abrir mão do controle e trabalhar o nosso receber para que a gente possa ter essa vida com facilidade, tá? Lembrem disso. E amanhã a gente inicia. Eu nem tenho certeza se tem vaga ainda pro desafio Lumine, porque até perguntei pra Mária, a Mária tá de folga hoje, mas pedi essa ajuda dela aí, porque eu tô com umas 3 pessoas esperando pra eu responder, porque eu limitei as vagas do desafio Lumine, né? Mas você quer informação sobre o desafio? Me envia um direct, escrito desafio, que eu te passo informações pra você participar. A gente começa amanhã a turma e a gente vai trabalhar nisso tudo. Quem sabe você não é a próxima Gabi que vai ganhar vários presentes. Conta aí, Gabi, o que você ganhou, que agora eu tô curiosa. Gostei disso aí, achei legal. E se algumas de vocês aí tiver com dúvida, quiser aproveitar esse momento e fazer alguma pergunta, a Leida fez uma pergunta ótima de um tema que eu amo, que é a cocriação. Logo no comecinho da live a gente falou aí sobre a questão da cocriação, né? Ela perguntou se eu acreditava e tudo, e aí a gente bateu um papo sobre isso, e tem tudo a ver, você vê, Leida? Tem tudo a ver no fim das contas o assunto que você perguntou com isso que a gente está falando agora, sobre ter facilidade na vida, em qualquer área. E como é abrir mão do controle. Só que eu abro mão do controle porque eu confio em mim e porque eu confio em Deus. Entende? Primeiro em Deus, depois em mim. Mas para que eu possa confiar em mim, eu preciso estar conectada comigo. Eu preciso estar conectada com o meu interior. Eu preciso estar na presença. Eu preciso estar na minha feminilidade, né? Para quem é mulher, lógico, para quem é homem não, tem que estar na polaridade masculina, que é a energia natural deles. Para a mulher, a gente precisa estar conectada com a nossa feminilidade. Mesmo que eu saia delas e que eu entre para a energia masculina em alguns momentos da minha vida, tá tudo certo. Mas se eu tô feminina, se eu tenho essa consciência, e no desafio a gente trabalha muito a consciência das polaridades, da energia masculina e feminina, para que a gente tenha clareza sobre isso. Se eu tenho essa clareza, eu consigo voltar para a feminilidade. E aí as coisas fluem da melhor maneira possível, tá? Então, lembrem-se disso. Eu preciso estar com tudo isso. Aí eu consigo, então, confiar em mim. Aí eu tenho as ações para aquilo que eu desejo na minha vida, seja cocriar ou seja o que eu já estou vivendo agora. Então, essa combinação faz com que eu tenha facilidade. Porque eu abro mão do controle para Deus e porque eu confio na minha ação. E porque eu sei que se aquilo não fluir como eu gostaria que fluísse, vai fluir do jeito que tem que fluir, né? Porque para que uma coisa aconteça, e olha aqui, isso aqui é uma chave para vocês entenderem, para que vocês consigam abrir um pouco a mão desse controle, né? Para que vocês entendam um pouco também como abrir mão desse controle. Para que qualquer ação, para que qualquer situação aconteça no mundo, em qualquer área, em qualquer aspecto, sobre qualquer assunto, qualquer perspectiva, tem que várias pequenas ações se intercruzarem, né? Então vamos dar um exemplo aqui, ó. Para que a Gabi falasse aqui que ganhou vários presentes e tivesse nessa live hoje, eu precisei ter tempo de fazer a live, né? O Instagram precisava estar funcionando, a internet precisa estar funcionando, eu precisava estar com o meu celular funcionando, com a disponibilidade de tempo para estar aqui. A Gabi precisava estar com o celular dela, com a internet dela funcionando, né? Que mais? Ela precisava receber a notificação do Instagram, né? Então, olha quantas variáveis para que a Gabi estivesse aqui vendo essa live hoje. Isso aqui não é por acaso, entende? São várias coisas que, por si só, a gente não tem controle. Eu não podia garantir, por exemplo, que a Gabi estivesse aqui hoje. Eu podia ter ligado para ela e falar, Gabi, vem, participa. E a Gabi podia querer participar, mas podia não dar certo. Porque podia falhar a minha internet, podia falhar a internet dela, podia quebrar meu celular, podia quebrar o dela, podia... Enfim, quanta coisa poderia ter acontecido para que isso não desse certo hoje da maneira que foi.
Então eu tenho que entender que eu fiz o meu melhor para que isso acontecesse, para que esse conteúdo chegasse para a Leila, chegasse para a Gabi, chegasse para Carol, chegasse para a Daniela, chegasse para todo mundo. Só que eu não posso garantir que as pessoas estejam aqui. Eu não posso garantir que isso seja como eu quero. Mas eu abro mão do controle e eu faço a minha ação para estar aqui. Se não desse certo, se eu tentasse a live e não funcionasse, não era por falta de ação e não era porque eu não fiz. Não era porque não teve intenção da minha parte, mas era porque não era para acontecer. Então vocês entendem a questão do controle? Eu faço e eu atuo naquilo que eu tenho controle. Só que eu não tenho controle sobre quase nada, né? Eu tenho controle sobre o meu corpo, de estar aqui hoje, sobre o meu querer estar aqui. Mas de repente nem sobre o meu corpo. Porque se eu tivesse passado mal, né? Se eu tivesse caído, me machucado, ou se eu tivesse dormido, apaguei, dormi na hora da live. Entende? Mas sobre a minha intenção e sobre a minha vontade eu tenho. Então eu faço a minha parte e naquilo que eu tenho controle, mas eu entrego o controle para Deus. Porque sobre qualquer aspecto e qualquer coisinha ali que possa dar errado, eu não tenho como garantir. Então tentar controlar tudo é se sabotar. É atrapalhar a fluidez, é colocar resistência e dificuldade. Entende? Vocês imaginem se eu... Vou pegar esse mesmo exemplo que eu tô dando aqui da Gabi. Você imagina se hoje eu quisesse que a Gabi estivesse aqui, eu fizesse questão que a Gabi tivesse. Só que a Gabi, é porque eu quisesse falar com a Gabi, por exemplo. Só que a Gabi, ela se atrasou. Ela, sei lá, o celular dela acabou a bateria porque ela esqueceu de carregar, ela não conseguiu entrar. E aí se eu ficasse o tempo inteiro, cadê a Gabi? A Gabi não veio, a Gabi não veio. E aí eu ficasse aqui, aí eu ia perder o foco, eu não ia conseguir falar o que eu tinha pra falar, e eu não ia conseguir entregar tanta coisa que eu tô entregando para as outras pessoas que estão aqui, porque eu tava focada em querer controlar que a Gabi estivesse aqui participando. Peguei a Gabi pra Cristo hoje. Porque eu queria que fosse pra ela esse conteúdo. Você imagina o quanto eu não ia estar atrapalhando a fluidez das coisas? O quanto eu não ia impedir que as coisas sejam o melhor possível? Isso é ter facilidade na vida. Eu abri mão do controle. Faço a minha parte. Coloco a minha intenção. Abro mão do controle. Faz sentido pra vocês isso? Me fala aí, ou dá coraçãozinho, ou dá foguinho, ou qualquer coisa pra eu saber que vocês estão me acompanhando aí, que tá fazendo sentido isso. Tô vendo coraçõezinhos subirem. A Lida falou que sim. Ótimo. Então, gente, esses são os caminhos para que a gente tenha aí prosperidade, para que a gente tenha fluidez, né? É eu fazer ações, eu baixar a mão das resistências e de ai, tem que ser assim, tem que ser assado. Não, eu coloco a minha ação, eu coloco a minha intenção, eu faço o meu melhor por aquilo e eu abro mão do controle. E aí abro mão do controle rendendo para Deus. Difícil para quem é controladora. Sim, difícil, né? E eu era muito controladora. Só que o controle, Aleida, quando a gente está muito controladora, quando a gente está muito hipervigilante, isso vem de neuroses da infância, né? Isso vem de dificuldades que eu tive ali na minha infância e que fizeram acreditar que eu preciso sempre estar hipervigilante, sempre controlando tudo para que tudo dê errado, né? Ou eu sofri muitas vezes ou violência, ou eu fui alguém que sofri grandes surpresas desagradáveis, sabe? Perdas de repente, repentinas, coisas assim. E eu, tomei aquele susto, me senti desprotegida, então eu precisei criar todo uma armadura de controladora para que eu desse conta da vida. E aí, Bruna, como é que eu saio disso então? Autoconhecimento. É você fazer um trabalho terapêutico. O desafio Lumine pode te ajudar muito, viu, Aleida? Me manda um direct aqui depois da live que eu te falo sobre o desafio. Se eu tiver vagas ainda, você entra nessa turma que começa amanhã. Porque ele vai te conectar com a sua feminilidade e lá tem alguns exercícios terapêuticos que trabalham... Eu não posso ficar dando spoiler, tá? Porque o desafio ele tem que ser fluido no dia a dia. Você vai receber durante 21 dias um desafio, uma atividade diária ali.
reflexões, e são 3 encontros ao vivo comigo. Então, não posso ficar dando spoiler do que acontece para você nos preparar. Mas a gente faz trabalhos a gente trabalha no mental, no emocional, no comportamental e no espiritual, no desafio. Então, ele pode te ajudar bastante a começar a entender e abrir mão desse controle, para que você tenha mais fluidez aí na sua vida. Eu já fui muito controladora, principalmente nessa área de relacionamentos, foi o que eu falei para vocês agora há pouco, né? Então, eu te garanto que dá para abrir mão desse controle todo, mas precisa fazer algo por você, né? E é engraçado que quem é mais controladora tem dificuldade de confiar no outro também, né? E quem é muito controladora tem até dificuldade de aceitar a ajuda de um terapeuta, de alguém, não é? A gente tem essa dificuldade. Então, a gente tem mais resistência para pedir ajuda. A gente tem mais resistência para se permitir. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é dar esse passo. Se permitir ser ajudada. Saber que nada por acaso, você não está por aqui ouvindo por acaso, a Gabi não está por aqui me ouvindo por acaso, e que Deus está cuidando disso tudo, sabe? E quando você começa a trabalhar essa sua crença numa força maior cuidando, só isso por si só já começa a te relaxar um pouquinho, né? A te libertar para que você consiga. Ih, gente, começou o temporal aqui. Ah! Aquilo lá era raio mesmo, hein? Se ficar ruim aí o áudio, vocês me falem, tá? Se ficar muito baixo, mas tá tudo fechado aqui para tentar abafar o som um pouquinho. Então, quando eu me permito baixar essas guardas, né, estar mais confiante em Deus e tudo, eu começo a ficar mais tranquila para abrir mão do controle. Mas dar um passo e pedir ajuda é fundamental, tá? Eu sei que a gente, quando é mais controladora, tem essa dificuldade, mas é fundamental. Então, se você quiser saber sobre o Desafio Ilumine, me manda um direct que eu te passo informações que a gente começa amanhã, tá? São 21 dias, o investimento é R$80, pode ser feito em 12 vezes de R$8 no cartão, enfim. Pode falar lá que eu te passo mais informações e eu vou confirmar com a Mari se tem vagas ainda. A Gabi... Bru, eu fiquei bem vulnerável. Que bom, Gabi, fique vulnerável. E a vulnerabilidade, ela é fundamental para que a gente alcance o que a gente precisa, para que a gente tenha fluidez, facilidade na vida. Lembrando sempre, gente, vulnerabilidade não é fraqueza. A gente muitas vezes foge dela porque a gente acha que não é. E vulnerabilidade não é descontrole emocional. Não é que eu vou chorar o tempo inteiro e que eu vou ficar, ai, não. Vulnerabilidade, a Gabi, ela participou do desafio, então ela tem já essa consciência, né? A vulnerabilidade é a nossa maior força. E é ela que faz com que a gente tenha uma vida fácil também. Porque é um local em que eu me coloco, em que eu não preciso estar sempre da mesma forma, não preciso dar conta de tudo. E eu posso pedir ajuda, eu posso errar, eu posso fluir com a vida. Isso tudo faz com que a vida seja muito mais fácil. Certo? Meninas, eu espero que essa live tenha contribuído com vocês. E eu vou ficando por aqui, porque começou a chuva, eu tô tendo que falar muito alto, minha garganta já tá doendo. E aquela história, né? Aprendo conectada com a minha vulnerabilidade, tô percebendo aqui esse limite e não tô tentando ser uma máquina. Isso é fundamental pra gente, tá? Quem quiser informações sobre o Desafio Ilumine, a Gabi participou da última turma, mas as demais, pode enviar o direct que eu vou ver com a Mari se ainda tem vaga, pra vocês entrarem nessa turma que começa amanhã. São 21 dias, tá? Pra ativar sua feminilidade, te conectar com você mesma, trabalhar aí toda essa questão do seu magnetismo pessoal, do seu amor próprio. E eu espero vocês, tá bom? Espero que tenha contribuído com vocês. Vocês gostaram da live? Falem aqui pra mim. Vou esperar vocês me darem tchauzinho pra eu encerrar. Pra começar a semana com todas as possibilidades, hein? Com novas possibilidades, com fluidez, com prosperidade, com abundância. Começar a semana com a vibe bem positiva. Sim, que bom, que bom. Então é isso, eu vou encerrando por aqui, que tá difícil mesmo, tô gritando aqui já. Que Deus abençoe a semana de vocês, que seja uma semana próspera, iluminada, que tudo aquilo que tá mal resolvido na nossa vida flua essa semana, que Deus te traga a verdade, mesmo que doa, mas a verdade que te liberta, que você se permita fluir, que você se permita abrir mão do controle, que as coisas prosperem na sua vida e receba tudo isso agora. Baixe as barreiras para tudo isso e tenha uma semana incrível. Beijo e gratidão pela presença.